Olha, mãe, tô na TV. Ano passado foi a terceira vez que eu me inscrevi para participar do reality de competição de confeitaria do GNT e decidi que seria a última. Se não me chamasse dessa vez é porque não era para ser. A verdade é que eu sofro com a síndrome do impostor e sinto um pouco de insegurança em relação às minhas habilidades na confeitaria, já que eu não tenho formação na área e pouca experiência profissional, além da doceria que eu abri. Eu acho que eu ainda não tenho muito repertório, técnica, e tava com medo de ir pra TV e passar vergonha. Bem, acabou que eu passei bastante vergonha no fim das contas, mas deu tudo certo. Na competição, o primeiro doce que eu fiz foi um desastre, mas um desastre saboroso. Visualmente a sobremesa não ficou nem de longe como eu queria, mas os jurados acharam que estava deliciosa e eu venci essa primeira prova. Tá feio. Sim. Né? Sim. Mas tá bom. Mesmo com muita coisa dando errado, eu fui bem mais confiante para a prova final. Meu plano era arriscar e fazer uma sobremesa empratada com muitos elementos e cheia de conceito. Eu e a minha esposa, que foi quem me ajudou durante o programa, trabalhamos muito bem e o prato ficou quase exatamente como eu queria. Mais uma vez, os jurados adoraram e nós voltamos para casa com o troféu e o prêmio. Mas o que faz uma sobremesa ser digna de uma vitória em uma competição? Ela tem que ser só uma receita gostosa, uma apresentação bonita ou precisa de algo a mais? Bem, vamos começar com a receita e mais pra frente eu falo um pouco do que passa pela minha cabeça na hora de criar uma sobremesa. O mud cake é um bolo denso, molhado, com muito chocolate. De qualquer forma, existe muita variação para qualquer receita. Então, para o meu bolo, eu quis fazer uma massa densa, porém não muito pesada, bem molhada e com muito gosto de chocolate. Essa receita é dividida em 3 partes: os secos, a mistura de chocolate, os ovos com açúcar. Essa receita dá para fazer 2 formas de 25 centímetros ou 4 formas de 15 centímetros. O primeiro passo é fazer uma manteiga noisette, que é basicamente uma manteiga tostada. Eu coloco a manteiga em uma panela e vou derretendo, mexendo de vez em quando até começar a ferver. Nesse estágio, a água começou a evaporar. Vou continuar até toda a água desaparecer e a manteiga ficar com uma cor marrom escuro. Assim que eu chego no ponto, desligo o fogo e reservo. Depois eu preciso dissolver o cacau na cerveja preta. É só ferver a cerveja e jogar no cacau, mexendo até dissolver. Eu usei a cerveja Mouse Beer, que é bem adocicada e caramelizada. Acho que vai muito bem com chocolate. Mas se você prefere não usar bebida alcoólica, pode trocar por água sem problema. Eu junto a manteiga quente e a pasta de cacau com chocolate e mexo até ele derreter todo. Se ainda tiver parte sólida, eu vou colocando no micro-ondas de 10 em 10 segundos. Com o chocolate completamente derretido, eu adiciono o iogurte. Reservo essa mistura e agora peso os secos: trigo, bicarbonato, fermento. Só dá uma misturadinha de leve. Daí, já no pote da batedeira, eu peso o açúcar, adicionando sal e baunilha e quebrando os ovos. Eu vou bater a mistura de ovos e açúcar até começar a esbranquiçar e crescer. Não é para virar uma espuma, tipo num pão de ló. É só para dissolver uma parte do açúcar. O ponto é esse. Eu misturo os ovos batidos no chocolate e mexo até ficar homogêneo. Tudo separado, então já posso untar as formas e aquecer o forno. Os principais responsáveis pelo crescimento desse bolo são o fermento e a reação entre bicarbonato e a acidez do iogurte. O bicarbonato é uma base, alcalina, e o iogurte é ácido. Quando os dois entram em contato, acontece uma reação que libera gás carbônico, que formam essas bolhas que vão ajudar o bolo a crescer e ficar fofinho. Essa reação acontece assim que a gente mistura esses dois ingredientes. Então, depois que isso acontece, é melhor trabalhar um pouco mais rápido para não perder esse poder efervescente. Seguindo, que ainda tem muita coisa para fazer. A ganache é bem simples. Em uma panela eu coloco a glucose, mel e creme de leite. Levo para o fogo mexendo até ferver. Depois eu despejo o creme no chocolate e mexo até a ganache ficar homogênea. Por fim, eu
espero a ganache esfriar um pouco e incorporo a manteiga com o mixer, até ela ficar lisa e brilhante. Tempero com sal e pronto. Só passar por um recipiente com tampa e pôr na geladeira até firmar, pelo menos umas 6 horas. Agora vamos ao sorvete. A primeira coisa é fazer uma ganache com chocolate branco e o creme de leite fresco. Para essa receita precisa ser o creme de leite fresco, porque esse sorvete na verdade é basicamente um chantilly congelado. Eu fervo uma parte do creme com baunilha, coloco sobre o chocolate branco, misturo bem. Adiciono a outra parte do creme, cubro com filme e levo para a geladeira, por pelo menos umas 5 horas. Depois desse tempo, eu coloco o leite condensado e a ganache para bater na batedeira até formar picos macios. Aí eu coloco em outro recipiente e levo para congelar. E sim, a gente fez essa receita em 1h30. Na verdade, parece que foi bem menos tempo. Só que lá na cozinha do programa a gente usou muito o ultracongelador e o freezer para acelerar os processos. Os principais elementos da sobremesa estão prontos: o bolo, a ganache e o sorvete. Agora fica faltando os itens secundários, a lama e as pedras de chocolate. Para fazer a calda, que eu chamo de laminha, o primeiro passo é fazer um leite queimado com açúcar. Esse é um preparo que minha mãe sempre fazia quando eu estava doente, com tosse ou garganta inflamada. Sério, era a melhor parte de ficar doente. Melhor que faltar aula para ficar vendo TV. É só fazer um caramelo seco e juntar o leite, tomando cuidado com a fervura. Se o caramelo solidificar, deixe em fogo baixo e vai mexendo até ele dissolver de novo. Eu separo 120 gramas do leite para molhar o bolo. O restante eu vou usar para fazer uma calda, a nossa laminha. Eu junto o chocolate no leite e volto para o fogo. Mexo sem parar até ferver. Desligo o fogo, tempero com sal e baunilha, tá pronto. Reservo até a hora de servir. Vamos começar a finalizar a sobremesa. Tiro o bolo da geladeira, posiciono em uma assadeira, com a parte de baixo virada para cima. Com um aro de 20 centímetros, eu faço um corte bem no centro, deixando o cortador no lugar. A borda do bolo, que ficou para fora do cortador, vou quebrando ela em pequenos pedaços de mais ou menos 1 centímetro de diâmetro. Essas vão ser as nossas pedrinhas. Eu espalho esses pedaços na assadeira e levo para o forno por 10 minutos. Quando eles esfriam, eu derreto o chocolate e misturo as pedras até elas ficarem totalmente cobertas. Depois eu espalho as pedrinhas numa assadeira antiaderente ou coberta com plástico filme e deixo na geladeira até endurecer. Vamos para a última preparação antes de finalizar o prato. Eu coloco a ganache na batedeira e bato com um batedor raquete até ficar bem volumosa e esbranquiçada. Molho bem o bolo com a calda. Daí eu transfiro a ganache para um saco de confeitar e decoro o bolo. A decoração você pode fazer como quiser. Pode também só passar uma camada de mais ou menos 1 centímetro de ganache no bolo. Só tem que tomar cuidado com a proporção, para não exagerar na ganache, já que a gente vai ter só uma camada de bolo. O exagero na ganache foi um dos pontos que os jurados do programa reclamaram do meu bolo. Agora eu polvilho uma fina camada de cacau e levo para a geladeira por no mínimo 20 minutos. Tudo pronto. O bolo, a lama, as pedras e o sorvete. Agora é só montar o prato. Com uma faca quente, eu divido o bolo em fatias. Eu escolhi esse prato para servir a sobremesa. Começo com a laminha. Eu dei uma leve aquecida antes de usar. Na véspera da gravação do programa, que aconteceu em São Paulo, a gente saiu para passear. Na verdade, a gente saiu para comer doce. Fomos em umas 5 ou 6 confeitarias. Para dar um descanso no estômago, a gente foi no Instituto Tomi-Otake. Em um canto tinha uma salinha com uma exposição sobre uma série de máscaras que a artista fez.
teve uma obra em especial que me chamou a atenção. Pelo que eu me lembro, não era nem uma obra, era apenas um estudo que ela fez, um rascunho. Mas ficou na minha cabeça. Nós ficamos umas 3 horas, vimos todas as exposições no local e essa foi a única obra que eu fotografei. 2 dias depois, na hora da prova, eu decidi montar o prato assim. Faço um montinho com as pedras de chocolate. Tiro uma bola de sorvete. Posiciono sobre as pedras. A principal crítica dos jurados foi em relação à quantidade de ganache. Realmente, na hora eu montei na correria e ficou desproporcional. Também comentaram sobre a flor de sal, falaram que não precisava. Bem, no meu eu vou botar, provei com sal e sem sal, preferi com sal. Pronto, esse foi o prato que me deu a vitória no programa Que Seja Doce. A prova era para fazer um mud cake, que é esse bolinho sem graça. Eu quis fazer algo um pouco diferente. Mud cake se traduz como bolo lama, já que é um bolo escuro, denso. Eu fiz uma receita com essas características, mas adicionei outros elementos relacionados à terra, como lama, as pedras, além de sorvete para dar um contraste de cor, sabor e temperatura. Quando eu penso numa sobremesa, eu foco primeiro no que eu quero passar, tipo conceito meio. Nesse caso foi o tema chocolate e terra, lama. A partir daí eu penso nos elementos, sempre levando em consideração os contrastes e proporções. É óbvio que além de toda essa teoria, o doce tem que ser gostoso, tecnicamente bem executado e bem temperado. Eu fiquei muito feliz com o resultado e com o sabor da sobremesa. Ela é bem rica, chocolatuda, mas sem ser monótona. E principalmente, transmitiu muito bem o que eu queria passar. Eu recomendo muito que você tente essa receita. O sorvete é um pouco intimidador de fazer, então você pode substituir por um pronto. A colherada com bolo, ganache, crocante, calda quente e sorvete gelado é simplesmente perfeita. Você precisa dessa experiência na sua vida. Pra mim é surreal pensar que a gente fez esse bolo na TV em 1h30. E mais ainda que a gente venceu uma competição com ele. Eu não fui muito confiante pro programa, já que eu nunca tinha feito nada parecido. Então eu decidi deixar a competitividade de lado e apenas me divertir. E vai ver, foi por isso que funcionou. Afinal, se divertir é sempre melhor que competir.